para mostrar que os vendedores eles têm que se adaptar e se atualizar. O Facebook está demitindo 11 mil profissionais. O marketing digital é um caminho sem volta. Se não foi, tem que ir, porque aqueles que não vão sobreviver muito tempo. E as tecnologias novas, as empresas de sucesso são aquelas que estão usando tecnologia. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o teu ponto de encontro toda terça-feira, às 17h45, para falar sobre empreendedorismo. O que deu certo? O que dá errado? O que pode ser melhorado? Enfim, é para isso que a gente traz empreendedores no podcast toda semana para falar sobre acertos e tropeços. Lembrando que a gente sempre diz aqui que muitas vezes os tropeços ensinam muito mais do que os acertos, né? Muitas vezes a gente se depara com empreendedores aqui no podcast que sabem dizer muito bem o que eles erraram e o que eles não fariam novamente. E às vezes, quando a gente vai falar do acerto, o cara não tem tanta clareza do que fez para acertar. Olha que coisa interessante, né? Para você ver como os erros marcam as pessoas. E lembrando que você também pode nos acompanhar em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer e tantas outras, tá? E se inscrever aqui no canal, no YouTube, para que você seja avisado pelo algoritmo do YouTube toda vez que a gente começar um podcast aqui às terças-feiras às 17h45. Então, não deixe de nos seguir nas redes sociais que certamente estão aparecendo aí na tela para você. Lembra? Bota na tua agenda aí, terça-feira, 17h45, você tem um encontro marcado comigo aqui, né? E com os meus convidados para falar de empreendedorismo e você não pode perder. Bom, esta semana nós estamos trazendo um cara aqui que vai contar a trajetória dele. Como vocês sabem, eu não apresento a pessoa que se apresenta e eu tenho que agradecer a presença do Caio Cunha. Caio, prazer recebê-lo aqui para compartilhar a tua trajetória de empreendedor com a nossa audiência. Seja bem-vindo. Sullivan, obrigado. O prazer é totalmente meu. Agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho minha experiência profissional ao longo desses mais de 40 anos de trabalho. Aliás, 40 anos de trabalho é quase uma vida, né? 40 anos. São poucas as pessoas que podem encher a boca para dizer tenho 40 anos de trajetória. Então, parabéns pela tua caminhada. E me conta, quem é o Caio? De onde veio? O que faz? Bom, eu trabalhei muitos anos como empresário, né, em multinacional. Tive uma vida bastante grande. Meu pai era diplomata, então viajei muito ao longo da vida. Então isso me ajudou, né, no início da minha carreira, pela minha experiência internacional. E com isso trabalhei muito tempo em multinacional e tive uma ascensão natural de quem em multinacionais de grande porte e tal. Mas durante muitos anos eu sempre me senti, apesar de ser um executivo trabalhando em multinacional, com empresas de grande porte e tudo, mas eu me senti um pouco naquela necessidade de fazer algo mais. Então, foi o meu caminho para o empreendedorismo. Então, ou seja, eu comecei a perceber, depois de mais de 20 e tantos anos, né, trabalhando em multinacional, trabalhei em empresas de tecnologia e outras, comecei a sentir necessidade de ir para o empreendedorismo. Então, eu me lembro quando eu fui para os Estados Unidos, a última vez pela empresa onde eu atuava, fiquei vários anos em Miami, depois fui para a Califórnia, uma empresa de tecnologia de ponta na época. Então, quando eu fui para lá, eu me lembro jantando com meus filhos, que eram ainda adolescentes, dizendo para eles que vamos aproveitar essa vinda para os Estados Unidos para buscar um negócio para o nosso futuro no Brasil. Que legal. Então, eu fui para lá já com esse intuito. Que ano isso, intuito. Caio? Que ano? Isso foi em 2004, 2005. 2004. Estamos falando aí de 17 anos. 17 anos, exato. 17. Então, naquele período que eu fiquei quase 4 anos lá, né, eu fiquei trabalhando, né, claro, na multinacional, onde eu trabalhei muito tempo, que eu gostava bastante do que eu fazia, mas eu sempre fui querendo ir para o lado do empreendedorismo. Então, comecei a pesquisar em mercado e eu gostava muito de tecnologia. Eu vi muitas coisas no mercado de tecnologia, porque, por exemplo, a minha experiência era na área financeira. Mas a financeira que você tem, uma empresa que não tem grande movimento, é aquela que você vai fazer, tem a contabilidade, tem a tesouraria, tem aquele beabá. Mas empresas de tecnologia é diferente, porque a tecnologia tem sempre inovação, mudanças, novos negócios, e a área financeira tem outras experiências que uma empresa normal, que o finanças normalmente uma empresa normal não tem. Não enfrenta, né? E não enfrenta, que é o lado de negociação,
de estruturar uma operação, de montar um contrato para fechar uma operação de grande porte. Então, tudo isso, né, empresas de tecnologia ajudam e abrem a mente para a oportunidade. Então, essa minha experiência me aproximava muito de vendas, me aproximava muito da área de suporte e me dava uma visão bastante forte, né, de toda a operação de um negócio de tecnologia. Isso é legal, porque isso traz uma vivência e uma visão sistêmica do negócio, onde você consegue ver desafios e oportunidades em diversas áreas do negócio. Exatamente. É diferente de ficar ali dentro da sua caixinha e não me importo com o resto, né? Isso. E a importância das paredes estarem abertas, Sim. ou seja, da comunicação entre as áreas. Para as empresas de sucesso, isso tem que acontecer. Então, naquela época, eu trabalhava... Então, por gostar muito de tecnologia, eu comecei a olhar para negócios e aí eu percebi muitas coisas interessantes. Por exemplo, o mercado de franquias domina o mercado norte-americano, praticamente. O americano é muito forte. Cara. Muito forte. E franquias vão de todos os tipos, desde McDonald's... Coisas mais diversas King, possíveis. até outras coisas, muitas outras coisas. Empresas de serviço, etc. Eu acho que o americano ele já monta um negócio com esse olhar do franquear, né? O americano ele tem muito esse viés do criar um negócio para escalar. E aí ele vai escalar qualquer coisa, desde, como você disse, desde fast food a qualquer outro tipo de serviço. Exatamente. Então, quando eu estive morando nos Estados Unidos, nesse período, eu fui pesquisar muita coisa, né, de empresas de tecnologia que poderiam ajudar para eu trazer um negócio novo para o Brasil. E foi aí que eu ouvi pela primeira vez o que hoje é conhecido como marketing digital. Não existia marketing digital. Não tinha. No Brasil... Não existia o digital. 2004 2006, não existia 2005, isso. Não. Então, resumindo, né? Ou seja, eu comecei a ver, né, que o mundo digital ia avançar numa velocidade tão grande quanto a tecnologia. Perfeito. Um diferencial interessante da tecnologia é que as empresas que são grandes hoje são aquelas que souberam se inovar e mudar com o tempo. O time certo, elas entenderam, pegaram o time certo. E aí a mudança vai desde novos produtos, como uma nova estrutura da diretoria, por exemplo, da gestão da empresa frente às operações todas. É legal você falar isso, Caio, que eu acho que a principal mudança do que muita gente fala hoje é o tal do growth, essa mentalidade de growth, né? De crescimento constante. Isso aí eu acho que é o que muitas empresas que não tiveram a capacidade de fazer, muitas nem estão no mercado hoje, ou se estão, não estão bem. Então, quem não teve essa capacidade aí... De inovar e mudar. Exato. E eu me lembro, por exemplo, a SAP, uma empresa onde eu trabalhei muitos anos, quando eu estava nos Estados Unidos, ela era... pela SAP, uma empresa de tecnologia de ponta, desenvolvedora de software, a diretoria se renovava a cada 3, 4, 5 anos. Sim. Se redefinia, se reestruturava e levava toda essa nova visão, mentalidade para a empresa como um todo. Eu fiquei sabendo uma coisa da SAP que eu fiquei espantado. De você, certamente você sabe dessa história. 75% do PIB mundial está dentro da SAP. É verdade? Passa pelo software da SAP. Não, ela realmente tem um negócio absurdo, você imagina. Ela tem uma força no mercado gigantesca. E ela se estruturou de forma muito inteligente, porque ela cresceu com não só a estrutura própria dela, que focou no desenvolvimento de software, mas na estrutura toda de parceria para ajudar a replicar o negócio. Ou seja, mais de 80%, não me lembro agora os dados, mas naquela época era tipo 80% das implantações do software SAP era feito por parceiros, não pela própria empresa. Então, com isso, ela permitiu ter uma abrangência muito mais ampla de mercado. Você sabe que muitos empreendedores que nos acompanham aqui também utilizam o SAP, né? Sim. Só que é o Sistema Avançado de Planilhas. Esse é muito bom, Que em alguns casos funciona também, tá tudo certo. Não, é que ninguém joga fora. Eu até hoje tenho minhas planilhazinhas também. E o cara instala o SAP mesmo e ainda tem o Sistema Avançado de Planilhas. Isso também existe dentro das empresas. É o controle pessoal seu ali, né? Exatamente. Mas então, essa experiência foi legal, que levou para mim uma visão diferenciada que eu entendi, e foi daí que eu conheci a empresa canadense que eu represento no Brasil hoje. Legal. Que a empresa são 3 letras, WSI, que vem de We Simplify Internet, que é nós simplificamos a internet. E era uma empresa que começou, ela hoje já tem 27 anos de mercado. E ela foi fundada quando não existia nem Google. Olha que coisa louca, né? Uma empresa de 27 anos de mercado
com o objetivo de simplificar a internet, Se que começou numa época que nem existia o Google. Ou seja, para você saber, a internet vem antes do Google, tá? Para quem não sabe. Exatamente. A internet começou antes do Google. Antes do Google, E a internet era um website. Eu me lembro, um dos fundadores da WSI, quando tem uma apresentação que ele mostra muito, ele mostra a foto do primeiro site do McDonald's. Era um desenhozinho de criança. De desenho. Negócio. Assim, então, ou seja, a visão inicial da internet começou como uma brincadeira. Como tudo começa, coisa de criança. Né? Como era tudo coisa começa, né? Exato. Precário, de certa forma. Exatamente, precário. Então, a SAP, em 27 anos, e ela foi, quando eu estava nos Estados Unidos, naquela época de trabalho, 2004, 2005, que eu falei, comecei a pesquisar, e o que eu achei muito interessante na WSI é que eu via muito dos sucessos, ou as ações que geraram sucesso para a SAP sendo repetidas na WSI. Você via familiaridade nas estratégias do negócio. Essa cabeça aberta da diretoria de renovar, de se mudar, de adaptar as novidades tecnológicas. Então, por exemplo, quando eu conheci a WSI, estava começando o Google, estava surgindo. Então, as mídias sociais eram coisa nova. Ações de geração de receita com link patrocinado estava aparecendo nesse mercado. Então, eu comecei a ver a empresa se adaptando e trazendo isso. Ela saiu de criadora de sites para mídias sociais, para mídia paga, para todas essas ações. E hoje, por isso eu digo, ela tem 27 anos de mercado e continua inovando. Que legal. Hoje, os temas novos são inteligência artificial, né, e todas essas outras, Web3. Né? Então, a empresa está sempre inovando e acompanhando a evolução do mercado. Isso é importante para o sucesso. Sim. Então, naquela época, quando eu voltei para o Brasil, né, em 2000 e... me lembro agora o ano exato, acho que foi 2009, eu trouxe a marca WSI para o Brasil. Né? Na época, existia uma franquia. Isso é um detalhe interessante. Eu comecei a falar de mercado de franquias. Quando eu estudei o mercado franqueado americano, eu achei muita similaridade nessa característica de parceria, né? Você ter parceiros de negócio para alavancar seu negócio, que é o que a SAP fez e muitas outras empresas de tecnologia fazem hoje. Né? Estabelecer esses parceiros, você cria uma rede de embaixadores, né? Propagando o negócio. Isso, e alguns ajudam a distribuir o produto, outros ajudam a desenvolver novas tecnologias para o produto. Mas, vamos lá, né? Outros ajudam a desenvolver se dentro do negócio você tiver a cultura e a cabeça aberta para a inovação, que foi o que você falou que te chamou a atenção na WSI com relação à SAP. Que era familiar. Exato. Porque tem muitas empresas que elas querem palpite sobre o negócio, elas querem que ajude. O brasileiro tem muito disso. Ele quer ajuda, ele quer o apoio, ele quer o parceiro, mas ele não acata muitas vezes as coisas. Então, não ter a cabeça aberta pode ser um grande dificultador nesse crescimento também. E eu falo muito, não só a cabeça aberta, a porta aberta. Sim, então, por exemplo, eu me lembro quando eu pesquisei oportunidade de franqueadores e tudo, muitas empresas de franqueadores, elas se estruturam com aquelas 4 paredes fechadas, onde ela desenvolve tudo ali e os franqueados são obrigados a comprar e é ali que a franqueadora ganha dinheiro. Só que ela tem uma vida limitada, porque ela não vai sobreviver com aquela estrutura pequena, sem poder crescer e sem capacidade de alavancar o negócio. Então, a tecnologia sempre me agradou muito e foi por isso que eu trouxe a marca WSI para o Brasil hoje. Hoje, a WSI tem mais de 1.000 unidades, que a gente chama unidade, mas são franquias espalhadas ao redor do mundo. Né? No Brasil, nós temos 20 unidades que atuam no Brasil, e oferecendo você foi o primeiro. Eu fui junto com um outro que já tinha entrado, mas ele não estava representando, ele era só uma unidade começando. Então, hoje nós somos 20 unidades, e além de eu estar representando a marca no Brasil. Você é o representante da marca do Brasil e tem 21 unidades de franquia, 21 pontos. E essas unidades hoje empregam 80, 90 profissionais e mais a rede de parceiros. 80, 90 cada unidade, Caio? Ou as 21? Ao todo, as 20. Porque o franqueado, ele pode ser um indivíduo que trabalha sozinho. Tá. Porque nós temos não só os franqueados atuando no negócio, mas nós temos uma rede de parceiros que ajudam a fazer as entregas. Então, o franqueado que entra na WSI, ele não é obrigado a já ser um especialista em marketing digital ou saber desenvolver uma solução X, Y ou Z de marketing digital. Porque temos a rede de parceiros homologados que fazem as entregas para os franqueados. Então, isso permite o franqueado ampliar a sua bagagem de soluções.
Então, ele pode ser um especialista numa técnica digital específica e usar outros parceiros homologados ou outros franqueados para fazer entregas mais completas. Porque o digital, conforme evoluiu, né, e cresceu, as soluções de marketing são muito complexas, eu diria, e amplas. Complexas e diversas, eu ia dizer. Exatamente. Quando você falou marketing digital e é isso que a gente entrega, essa era uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu fiquei curioso para entender o seguinte: qual é o operacional, como é, né, e o quão complexo deve ser o operacional da WSI se a gente olhar do ponto de vista da quantidade de atributos e de alternativas e de produtos, vamos dizer assim, que podem ser entregáveis dentro desse contexto de marketing digital. Hoje, o que vocês possuem assim como produto? Nós até mostramos muito, tem uma apresentação nossa, que é um quadro que parece um mapa do metrô, cheio de retas, linhas, etc. Sim, deve ter muita coisa. Cada linha é como se fosse um trajeto do metrô, né, que representa uma solução de marketing digital. E o mundo digital, eles são muitas soluções que sozinhas podem não representar nada, não servir para nada. Então, o importante, o franqueado WSI, que a gente chama o consultor WSI, ele ajuda a sentar com o presidente das empresas, sentar com a diretoria, sentar com os executivos e ajudar, em função dos objetivos da empresa como um todo, ajudar a delinear a melhor solução digital para aquele negócio. Para aquele... Tá, entendi. Para aquela então, empresa. Tem um viés muito estratégico, antes da operacionalização. Exatamente. Então, nós ajudamos o executivo a entender, né, nós captamos todo o conhecimento necessário e ajudamos a ele a buscar as melhores soluções. Então, nós temos clientes que estão conosco há 4, 5 anos, onde eles fizeram todo o planejamento inicial, começaram a ir para o digital e estão conosco até hoje. Porque nós aí podemos, uma vez a gente faz todo o planejamento e implanta a melhor solução para eles, a gente vai, então, desenvolvendo as melhores soluções permanentemente. O digital é uma coisa que tem que ser recorrente. Não adianta você fazer uma atividade para o marketing... Não pode ser pontual. Desenvolver um website, por exemplo. Não adianta você desenvolver um website... Eu digo que ele fica em limbo se você não fizer nada. Exato. Ele fica parado lá e ninguém está vendo, ninguém está se comunicando com você. Então, o mundo digital, você tem que ter uma combinação de soluções que juntas vão fazer com que você use a internet, que é o marketing, para atrair o público certo para você. Tá. E esse público é que vai tirar proveito ou para você, para ser um teu cliente amanhã, ou vai ser alguém que vai apoiar a tua marca. Você vai procurar esse público para trazer ele para você. Tá. Quando você fala do ponto de vista estratégico, Caio, o que você observa que é um dos grandes desafios assim no posicionamento do negócio na web? Eu acho que o principal desafio é você saber quem é o seu concorrente na web. Porque uma empresa hoje, ela pode ter concorrentes ABC no presencial, é uma loja, uma fábrica, tudo. Pode ter aquele, mas pode ser que na internet o mundo é outro. O cara não saiba quem é. Ele não saiba quem é. O mundo digital não tem barreiras. Então, teu concorrente, você pensa que pode ser, aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou onde for, no Nordeste não tem nenhum concorrente? Pode não ter, mas você pode ter um europeu que te atacando e comendo, levando o teu mercado. Sim. Então, você tem que conhecer os teus concorrentes. Você tem que entender o teu valor, qual é o seu diferencial frente aos seus concorrentes. Porque você tem que atrair o teu público mostrando para ele o seu diferencial, para que ele queira seguir você e acompanhar. Não adianta você fazer um contato, trazer uma oportunidade, e se você não fez ele, como é que eu vou dizer, ser confiável e querer ficar com a sua marca, apoiar a tua marca, você está perdendo uma oportunidade grande de longo prazo. Você sabe que eu estava conversando com você que teve essa experiência fora e trouxe para o Brasil uma marca como essa em outros tempos de marketing digital no Brasil. Você deve ter visto o boom do marketing digital no Brasil e esse auê que acontece. E eu vejo muitos empreendedores que a gente conversa e o cara fala assim, eu tenho aversão ao marketing digital. Já conversei isso com vários empreendedores. E eu falo que o problema não é necessariamente o marketing digital. O marketing digital ele é um meio para viabilizar a sua conexão mais rápida com o seu possível cliente, né? Para que você consiga escalar o seu negócio.
e para que você consiga fazer com que a sua mensagem tenha um eco, ou seja, chegue ao maior número de pessoas possível, né? Perfeito. E o grande problema quando a gente fala do marketing digital no Brasil não é, sobretudo, o marketing digital, a metodologia como um todo, mas sim os famosos empreendedores de palco, que são aqueles caras que vendem a ideia ou a falácia do fique rico rapidamente com o digital e, né, e com este celular você vai na mão, você vai faturar milhões. E a gente sabe que não é bem assim. Correto, né? correto. Como é que a WSE ela se posiciona nesse mercado, olhando do ponto de vista dessa, vamos dizer assim, desse oceano vermelho que virou o marketing digital no Brasil? O marketing digital, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele hoje não é mais nada isolado. Hoje, marketing é uma coisa só. Você tem o marketing offline, como a gente chama, que e o digital. E o online, que é o digital. Hoje é tudo uma coisa só. Então, você tem que conversar, usar uma mesma linguagem para tudo. Então, hoje, até o perfil do profissional da empresa tem que estar no LinkedIn... Tem que estar alinhado. Alinhado com a marca da empresa. Então, isso tudo porque hoje é uma coisa só. As mídias sociais, como a gente chama, que é o LinkedIn, que é o Instagram e todas as outras, Facebook e tudo, elas são formas de você se aproximar do seu público-alvo, seu contato. Sim. Aliás, é lá que ele está, né? É lá que ele está. E se você não estiver, você está perdido. Exatamente. Ele vai te procurar. Se ele conhece a sua empresa por uma propaganda, um contato, ou um outro colega que comentou, ele vai procurar você no LinkedIn. Então, ele quer ver você e a tua empresa. Sim. Então, a comunicação ela tem que ser uma só, tanto offline como online. Então, isso é erros que a empresa muitas vezes faz. Ela delega para marketing, diz, marketing, você cuida do digital e eu vou continuar meu negócio ali. E são caminhos que vão com comunicações totalmente diferentes, desequilibradas, focado na pessoa errada, entendeu? Então, por exemplo, eu tive um cliente que eu achei muito interessante, que eles representam uma marca internacional aqui no Brasil e nos contrataram para ajudar a montar a equipe de vendas para representar aquela marca e distribuir aquele produto. Só que a empresa que trouxe a marca para o Brasil, que é um produto, eles representam várias outras marcas, essa empresa trouxe e não se preocupou em analisar quem são os concorrentes, qual é o público-alvo. Então, a empresa está batendo cabeça durante muito tempo, tentando atrair público, mas não está fazendo a coisa certa. Por quê? Não analisou o público-alvo, aonde que ele está. Então, por exemplo, não adianta você, se você é uma empresa que desenvolve produto, que vende um produto específico e você fica a fazer propaganda no LinkedIn, se o teu foco é consumidor final. Então, você tem que estar numa mídia de consumo final, tipo Instagram, Facebook. Então, você tem que saber escolher. Claro que tem caminhos muito mais complexos do que esse exemplo que eu estou dando. Mas isso é só para mostrar que você tem que saber escolher corretamente a melhor solução para ter resultado. Uma coisa que eu sempre falo é que assim, as mídias sociais, as redes sociais, eles se tornaram canais de aquisição de clientes hoje. E que as pessoas não têm essa noção. Que essas mídias se tornaram canais de aquisição. Mas, como todo canal de aquisição, o público que está nesse canal de aquisição tem um perfil. E eu preciso ter a capacidade estratégica de analisar esse perfil para entender se esse perfil é aderente com o meu negócio, produto ou serviço. Mas a maioria das empresas não sabem fazer isso. E eu vejo muita gente falar assim, eu estou fazendo o meu Instagram. Porque também você tem um outro viés desse negócio. Não é simplesmente postar por postar, eu preciso ter uma estratégia. Exatamente. Né? Você percebe isso nas empresas que a WSE atende também ou não? Com certeza. E tem que ser trabalhado. E o que eu ia comentar, o digital tem um valor que eu acho assim, importantíssimo. Eu que tinha meu background financeiro, então entendo. Quer dizer, tudo é mensurável. Então você consegue entender. Isso é espetacular. Então você consegue saber o que deu certo, o que não deu, e o que deu mais ou menos. Então, com isso, você pode ir melhorando. Então, a curva de performance ela é ascendente, mas ela vai assim, meio horizontal e vai ficando mais íngreme. Daqui a pouco ela está praticamente vertical, ou seja, a proporção de melhorias que você consegue ter usando todas essas soluções. Claro que, naturalmente, você consegue ter essa curva se você tiver um empreendedor dedicado a isso, que entenda o valor disso e que, de fato, arregace as mangas. O que eu observo muitas vezes, Caio,
E a gente tem aqui grupos de mentoria de negócio, onde a gente tem muitos empreendedores dentro, e uma das verticais que a gente trabalha é essa questão do marketing digital, do sujeito, eu chamo de digitalizar o negócio dele e profissionalizar do ponto de vista digital. E o que eu observo muitas vezes é que tem muito empreendedor brasileiro que ele não se conscientizou dessa necessidade da presença digital ainda. E aquele que se conscientizou da importância da presença digital, ele tem uma ideia errada da presença digital. Ele disse, aí não é comigo. Isso. Exato. E além de dizer que não é comigo, aí você tem aquele outro que ele fala, não, isso é importante, é comigo, que esse é um terceiro perfil agora. Mas tem que ser rápido. E não é rápido. E é importante para quem está nos assistindo que, embora a gente diga que é tudo mensurável, é tudo, vamos dizer assim, fácil, entre aspas, de quantificar, não é rápido. Não é rápido, você tem um tempo de maturação. Tem que ter um tempo de maturação, de botar esse negócio digital. Como é que você vê isso nos clientes que você atende? Você vê esse perfil? Eu acho que muitas vezes eles ficam muito ansiosos, sim, né? Então, sim. Porque como esse negócio que é tudo mensurável, você aprende, então você vai melhorando conforme você vai vendo os resultados. Sim. Então você tem que saber aceitar erro. E isso é uma coisa muito importante. O digital está abrindo a cabeça para o empresariado que ele tem que ter profissionais que aceitam errar. E você como executivo ou dono da empresa, tem que saber aceitar que ele erre. Porque se ele não errar, ele não vai poder nunca chegar na solução ideal para você. O erro gera aprendizagem, né? Exatamente. O erro gera aprendizagem. Então, antigamente, uma empresa fazia todo um planejamento no final do ano, chegava agora em novembro, estava planejando tudo para o ano seguinte ou daqui a 2 anos, aí ia fazer tudo isso acontecer, depois de chegar no meio do ano que vem, como é que está indo? Ah, foi bom, foi ruim, etc. E hoje em dia você tem que fazer um planejamento, mas são semanas. Você faz semanas e você testa e vai testando. O digital permite você fazer tudo isso sem parar. E com isso você vai melhorando até que você está no ideal. Os executivos têm que estar um pouco conscientes de que tem que aceitar isso. Isso é um ponto. Um outro que eu acho muito forte, desculpe interromper. Fica tranquilo. O outro que eu acho muito forte é o exemplo tem que vir de cima. Não adianta você nomear alguém na área de marketing, dizer você vai cuidar do meu marketing digital, você que vai botar minha nova marca na internet e deixar ele fazer sozinho. Se você não está dando o exemplo, porque a empresa toda tem que colaborar. Conteúdo é uma das ferramentas mais valiosas do digital hoje. Conteúdo, um blog, uma mensagem, uma mídia social. Esse é outro ponto que as pessoas não valorizam. Não valorizam. E quem tem que estar participando são os profissionais da empresa que vão levar a mensagem certa, falar do produto, falar das coisas. Então, eles têm que estar dedicados também a ajudar no marketing digital. Você quer ver uma coisa fundamental no marketing digital? Você está falando de conteúdo, né? E isso que eu vou falar agora tem tudo a ver com conteúdo. Aliás, isso que eu vou falar não existe sem conteúdo. Só que eu vejo, conversando com vários amigos e tal, os caras falam o seguinte, o cliente ele não consegue ver valor nisso, no tal do SEO. O cara não consegue ver valor no SEO porque um SEO bem feito, para ele começar a te apresentar resultados de 6 meses para lá. É isso mesmo. Então, variavelmente, nós estamos falando de coisas que, é o que você falou, você vem numa curva, numa linha, melhor dizendo, horizontal, depois de um 6º mês ele começa aqui, ele vai ter ajustes no meio desse processo e depois ele vai ter um processo ascendente de crescimento. Isso. E muito empreendedor imediatista, ele não quer olhar isso. Só que ele não para pensar, e eu vejo isso acontecer, que é o seguinte, amigo, 2023, novembro de 2023 vai chegar de qualquer jeito. É verdade. Você só escolhe como é que ele vai chegar para você. Só que essas escolhas são feitas hoje. Não é em outubro de 2023. E o cara não quer muitas vezes pagar o preço dessa espera. E aí tem N fatores. Você tem aquele cara que ele não tem caixa para isso, você tem um cara que ele não tem sequer um planejamento para isso acontecer, e tem aquele cara que não tem estômago, ou seja, ele não tem estômago, ele não tem a capacidade de esperar tudo isso acontecer. Você percebe isso nos teus clientes também? Ou são só os meus que fazem isso? Com certeza, eu percebo. Não, eu já me vi falando para um possível cliente, dizendo, olha, eu sugiro então você pegar
esses recursos que você quer dedicar e invista na tua equipe de vendas, paga um bom almoço, faz um evento com eles, porque isso não vai adiantar no digital. Um one-time, um investimento único, alguma coisa. Então, tudo isso é importante a gente explicar para que eles entendam. Porque, realmente, você falou exemplos excelentes. SEO é um exemplo, leva tempo e tem que ser bem feito. O guia para marketing para esse próximo ano, 2023, é inteligência artificial, que já está no mercado hoje, já existe. Google usa, Facebook, tudo usa muito, mas o público ainda está usando pouquíssimo. Com essa Web3 que está chegando agora, a inteligência artificial é importantíssima. Então, por exemplo, SEO vai chegar ao ponto que, com inteligência artificial, que faz toda a criação de conteúdo sozinho, pesquisando. Não precisa mais de um profissional para escrever. Vai ser através de você montar numa ferramenta os dados-chave do público-alvo, o tema do material, etc., a localidade e tal, e ele vai buscar na internet informações, porque é tudo mensurável, pegar dados, né, para criar um conteúdo excelente para ajudar a atrair público no teu SEO. Exatamente. Agora, se você não fizer isso bem feito, você atrai o público errado. Então, você pode, de repente, se ver, tenho 10 mil visitas no meu site, olha que maravilha. Quer dizer nada. Quer dizer nada se o público está errado. Quem é o público certo para você? Você fez o estudo necessário para poder definir? Então, tem essas técnicas, coisas que o pessoal pode pensar que é bobagem, mas é o que vai fazer você saber se teve resultado ou não. Você quer ver uma coisa, cara? Nos nossos grupos aqui de mentoria, às vezes chega o cara e fala assim, pô, mas eu posto, não teve curtida, não teve comentário. Eu falo, amigo, deixa eu te falar, curtida, comentário é métrica de vaidade. Né? Ninguém está buscando curtida. Nós queremos o quê? Claro que se você tem uma curtida e tem um engajamento do público adequado, eu digo o seguinte, acerte o público, que a curtida e o comentário é a consequência do processo. Exatamente. Né? Não estamos ignorando isso. Agora, se eu tiver curtida e comentário e esse cara não é o público certo, eu não vou evoluir para um possível cliente. Aí eu tenho um seguidor, eu não tenho um possível cliente. Exato. Então, assim, quando eu acerto no público, a curtida e o comentário é uma consequência. Vão vir naturalmente, isso. Mas só a curtida e o comentário não é uma consequência, não é necessariamente um indicador, de um público certo. Então, assim, isso muita gente não entendeu ainda e eu vejo gente batendo cabeça. Então, não existe hoje o querer ou não querer estar na web. O não estar é meio que você dá uma sentença de morte para o teu negócio. Sim. E no médio, não vou dizer nem no longo, no médio prazo, você vai começar a pagar um preço altíssimo. Você vai ter um limite. Cada vez vai ser mais caro você trazer um cliente para o teu negócio, né? Se você não tem uma presença digital muito bem estruturada. E quando eu digo presença digital, não é só ter uma conta no Instagram. Não é. Tem muita gente que tem essa visão também, né? Eu digo que o Instagram, ele é, só para você que está nos assistindo entender uma coisa, né, Caio? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Toda rede social ela é um canal de aquisição de cliente. E se a gente parar para pensar hoje, não só redes sociais, mas generalizando em termos de canais de aquisição, dá para a gente contar pelo menos de 20 a 25 canais de aquisição de cliente hoje. Aí eu não sei por que diabos algumas pessoas têm uma obsessão com o bendito do Instagram. Você tem cliente assim também ou não? Tem cliente. Não, mas aí que você tem que decidir em função do teu público, aonde você quer, qual é o teu negócio. Pode ser que o Instagram seja ótimo. Não é a melhor rede para ele. Mas pode não servir para nada. E não adianta, como você mesmo falou, não adianta você escolher um só e ficar focado ali. E isso não quer dizer... hoje é muito amplo. E isso não quer dizer que você não tem que estar lá no Instagram. Não, por mais que o seu público não esteja, você tem que estar, marcar a presença, marca o território, você está lá, está sendo visto, porém, aquele não é o teu principal canal de aquisição. Exatamente. Então, aí que tem que olhar o teu objetivo, que caminho você quer seguir. Se o teu objetivo é gerar novas oportunidades de venda, é atrair leads efetivamente, então vamos olhar com carinho onde que eles estão, onde que eles navegam, o que eles estão procurando. Então, por exemplo, como tudo tem que ser medido e controlado... E dá para ser? Dá para ser. Você pode montar todo um processo, passo a passo, desde o momento em que o público entra na internet, que ele nem sabe o que ele quer, mas está lá navegando, até o momento que ele descobre mais ou menos o que ele está buscando, ou o que ele está sentindo falta,
até quando ele começa a se conscientizar de um produto ou um serviço, alguma coisa que Ó, ele a tecnologia interferindo no... já Ó, está avisando. o que é isso aí? Inteligência artificial, cara. Inteligência Tá aí, ó, ninguém controla. Então você tem todos esses passos, até o momento que ele decide olhar quem são concorrentes desse mesmo produto. Ou seja, você tem que medir passo a passo. E aí tem que ter ações que vão acontecer em cada uma dessas etapas. Ações de marketing, ações online e ações do vendedor também. Intencionais, Entendeu? né? Intencionais. Ô, Caio, teve uma coisa que aconteceu na pandemia. Vê se você concorda comigo, qual é o olhar de vocês para isso. Eu gosto sempre de tocar nesse tema. A pandemia, sobretudo, ela abriu, né, vários mercados. Como ela acabou com vários mercados. Vários negócios deixaram de existir, vários negócios foram potencializados, outros foram reduzidos e outros passaram a existir. Cresceram muito rápido, Exato. aceleraram Então, muito rápido. isso aí é fatal. Uma das coisas que eu observei no digital, na pandemia, foi o seguinte. Vou usar um termo aqui para ser didático. Na pandemia, muitos analfabetos digitais passaram a usar o digital. É verdade. Porque não tiveram escolha. Então, muita gente aconteceu o seguinte. O que eu chamo de analfabeto digital? É o cara que não tem tanta familiaridade com a tecnologia, seja um aparelho móvel, seja um desktop. Não importa. E esse cara foi para a internet. Por quê? Por N motivos. Porque o cara estava confinado dentro de casa, porque o cara tinha tempo ocioso, porque o cara tinha ansiedade, não importa qual seja o motivo, esse cara se viu ali, cara, deixa eu usar a tecnologia. E foi. E tinham aquelas lives famosas dos sertanejos. A live virou festa. A gente viu isso acontecendo. Só que isso teve um efeito colateral para negócios que já estavam posicionados na internet, foram os que mais sentiram isso, e aqueles que tiveram que se posicionar não sabiam muito bem o que estava acontecendo, então talvez não tenham essa percepção do que eu vou dizer agora. Mas o nosso negócio, que é um negócio posicionado na web desde 2001, 2002, 2003, e investindo pesado em tráfego desde 2005 para frente, então a gente sentiu muito isso. O que foi? Muito lead desqualificado. Ok. Por mais que você otimizasse campanha, por mais que você otimizasse página, por mais que você otimizasse os seus processos, o que te compete, mesmo assim, você tinha um índice maior. Estou falando isso segundo semestre de 20 e 21 inteiro. A gente teve muito isso. Então, foi 1 ano e meio de muita gente desqualificada atrás de um produto que quando você ligava pro cara, o cara falava assim, não, eu não mandei. O cara ficava maluco. O cara ainda falava assim, eu não te mandei meus dados. Da onde você tirou os meus dados? Vocês sentiram isso na WSI também? Os clientes de vocês perceberam isso? Isso. Você pode estar trabalhando e pode estar gerando leads qualificado. Isso é natural porque você está aprendendo. Perfeito. Está começando, quando a empresa está começando. E aí vai depender muito de como ela está se comunicando no digital. Por exemplo, se você só está fazendo uma procura direto, tudo que você está fazendo é criando uma mensagem, uma campanha de e-mail em várias 2, 3 etapas para atrair um lead qualquer. E nunca fez nada, ou seja, ele nem conhece seu produto, tudo que ele conhece é um e-mail seu, pode ser que vai vir provavelmente leads menos qualificados. Então você tem que trabalhar alternativas para que ele se... Enquanto ele está naquela fase de navegando no digital sem saber o que ele quer, ele tem que estar vendo você lá. Isso é muito interessante, porque tem estatísticas do Google que mostram que se você medir entre o momento que o público entra na internet até o momento que ele toma a decisão, seja compra, seja qualquer outra coisa, quando entre esse período, se você botar isso de 0 a 100, numerar de 0 a 100, ele vai andar do 0 até 70 sem querer falar com nenhum vendedor. Só quando ele chega no nível 70 desse trajeto, até o 100, é nesse período que ele quer conversar com o vendedor. Ele amadureceu o nível de consciência dele, ele sabe que ele tem um problema agora. Exato. E aí ele vai querer procurar. Agora, quem que ele vai procurar? Ele vai procurar quem ele visualizou quando ele estava nesse período de 0 a 70. Sim. Então, aí o remarketing do Google faz uma diferença absurda. Eu diria nem só o remarketing. Eu diria você está navegando onde esse público navega com conteúdo de valor. Perfeito. Que é escrevendo coisas que vão ser interessantes para ele,
de maneira que quando ele chegar na hora de tomar a decisão, ele vai lembrar de você. Ele entenda que você é a Você solução do problema dele. Ele vai dizer, esse cara tem conhecimento, ele é o especialista, é Sim. com ele que eu quero conversar. Esse é aquele processo de embalde clássico de educação do cara ao longo do processo. Tô vendo que você conhece bem. Você tem esse processo clássico de educação. Mas aquele cara do analfabeto digital que eu me referi aqui é algo mais profundo ainda. Em que sentido? O cara nem sabe o que ele está fazendo na web. Aí ele está chutando, né? Ele está atirando em qualquer lugar. Uma das coisas que a minha equipe bateu cabeça assim, para entender e conversando com outros players do mercado, posso dizer aqui, generalizar que todos viveram isso na pandemia, e isso tem reduzido ao longo de 2022. O que aconteceu foi o seguinte, o cara, ele preenchia um formulário com nome, e-mail e telefone sem saber para onde ele nem estava mandando aquilo. Entendi, que ele fez no automático. No automático. Inconsciente. Exato. E o cara fez no automático porque as informações estavam em cache, em algum lugar que ele fez. E a gente sabe hoje, dependendo se você clicar um botão, por exemplo, o Instagram tem essa função. Você clica num Saiba Mais ali, aparece um formulário já com as suas informações. Nome, e-mail, telefone, dependendo do que você está na conta, você só clica em enviar. Ou seja, você está a dois cliques de mandar todos os seus dados para alguém. E muita gente não sabe disso. Então, quantas e quantas pessoas a gente pegou no meio desse caminho de pandemia, tipo, segundo semestre de 20 e 21 inteiro, mandando informações que não serve para nada. Não servia para nada e o cara não queria o serviço, o cara não estava atrás daquilo. Então, isso é uma coisa que eu vejo que isso gerou um trauma em algumas empresas que não tinham uma presença digital e tentou se posicionar naquele momento. E meio que criou a versão. Eu já conversei com vários empreendedores que o cara criou uma certa versão do cara fala assim, não, tudo que eu fiz não deu certo e papapá, mas tinha uma questão, uma atmosfera de momento ali. Sim. Possivelmente ele não estava muito bem assessorado, isso também a gente pode levar em consideração, e fora esse não estar bem assessorado, você tinha um momento de mercado ali de muita gente usando algo sem saber usar. Né? Como é que vocês fizeram para lidar com isso naquele momento? Vocês perceberam isso? Não perceberam? Isso não afetou vocês? Olha, eu não senti muito esse impacto nesse sentido, nossos clientes. Mas uma coisa que a gente faz sempre é que nós não saímos aqui e a empresa nos procura ou a gente faz um contato e já diz, esse é o serviço que a gente acha que você tem que fazer. Nós vamos sentar com o cliente. A maioria das vezes ele não sabe o que quer e nem o que precisa. Muitas vezes ele está procurando um SEO, por exemplo, mas talvez não seja a coisa que ele precisa naquele momento. Tá? Então, a gente vai primeiro analisar, conhecer a empresa e apresentar uma recomendação. E dali vamos trabalhar juntos. E muitas vezes, tem empresas mais inteligentes, aquelas que ficaram muito tempo longe do digital, elas preferem fazer um planejamento estratégico, onde nós vamos juntos com a diretoria trabalhar um trabalho de um mês, conversando em reuniões de diretoria e tudo, definindo, aí dali sair com qual é a melhor solução de marketing digital. Então, aí ela já entra com um processo já claro, decidido, com responsabilidades traçadas e caminhos já apontados, digamos assim. Quem é o verdadeiro cliente da WSI? Perfil ideal do cliente da WSI, assim, olha, que a WSI mais recebe hoje. A WSI tem uma vantagem, nós atendemos clientes de todos os portes e segmentos, porque a estrutura, como eu falei, são de franquias individuais. E cada franqueado, quando ele entra, ele tem todo um treinamento para conhecer marketing digital, conhecer a estrutura da WSI de apoio, todo o lado de parceiros homologados que eu comentei. Então, ele está pronto para escolher o caminho que ele prefere seguir. Então, dependendo da carreira profissional que esse executivo teve ou esse profissional novo gosta quando está começando, nós temos franqueados que vão desde jovens recém-formados querendo começar um negócio e quer ser empreendedor, até executivos em final de carreira que não querem parar, mas já estão cansados de trabalhar numa empresa como eu, muitos anos, e querem ter um negócio próprio. Esse foi o teu perfil, acredito? Ou profissionais, podem ser mulheres ou homens, que não trabalham ou trabalham muito tempo, querem ficar perto da família, trabalhando de casa, então querem uma estrutura menor e acham que uma franquia pode ser o bom caminho. Então, dependendo da característica do profissional, ele pode escolher o caminho. Então, nós temos unidades que são especializadas em
link patrocinado. Faz tudo que é tipo de serviço de link patrocinado, com mídias sociais, Só. ou Google, mas só faz isso. Só faz isso. Ou eu diria, 95% da receita é oriunda desse tipo de serviço. Porque vai ter um cliente que vai dizer, faz um site para mim também. Uma coisa, então ele vai fazer uns 5% de alguma outra coisa. Temos unidades que são especializadas em implantação de plataformas digitais. Tem uma unidade, por exemplo... Plataformas e-commerce, nesse sentido? Pode ser e-commerce ou pode ser plataformas tipo HubSpot ou RD Station. São essas ferramentas que ajudam você a integrar todas as ações de marketing e poder medir resultados de uma maneira mais... Facilita a gestão das estratégias de marketing, melhor dizendo. E permite medir a performance de uma maneira mais acurada e tal. E focado no teu objetivo, qual seja ele, seja gerar lead, etc. Temos unidade, por exemplo, tem uma unidade que estou me lembrando agora, do Rio de Janeiro, que é especializada, ela trabalha em redes hospitalares, né? Onde ajudando com conteúdo para as mídias sociais, para se comunicar. Extremamente nichado. Extremamente nichado. Então, o digital permite isso, né? Você se especializar. E como está tão grande, a gente falou no início, né? Está tão ampla a variedade, a atuação de qualquer empresa que oferece serviço de marketing digital, ela tem que ser tipo... um formato em T, onde a unidade em si, aquele profissional vai se especializar num ramo. Numa vertical. Numa vertical, mas você vai ter muitas outras caixinhas que tem que trabalhar junto e você vai usar parceiros homologados ou franqueados. Então, por exemplo, tem um cliente, nós temos uma unidade em São Paulo, que eu e minha esposa comandamos, além de representar a marca. Essa unidade, nós temos um cliente e a gente usa outras unidades para trazer eles para dentro quando tem um trabalho adicional num ramo específico, de branding, por exemplo. A empresa foi adquirida por uma multinacional na Áustria, nesse exemplo específico. Então, fomos buscar uma unidade especializada em branding para ajudar a fazer a transição da marca quando essa nova empresa austríaca assumiu o grupo. Então, foi um projeto de 4 meses de toda educação, educando todos os profissionais, o mercado e tudo para comunicar da nova marca. Então, é um trabalho sempre integrado com todas as unidades, uma ajudando as outras, entendeu? Sim. Eu sempre comento com os meus alunos, meus mentorados, o seguinte, tem muitos deles que quando se deparam com a ideia do marketing digital e do digital, eles criam uma certa reserva ou distanciamento do ponto de vista da quantidade de coisas que precisam ser observadas para que um processo de marketing digital funcione bem. É legal quando você fala, eu tenho uma vertical, que eu vou me especializar numa vertical, mas eu tenho um processo horizontal aqui que eu tenho que estar antenado e conectado. E uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, cara, vamos lá, você tem tráfego para diferentes redes, você tem copy, você tem conteúdo, você tem SEO, você tem uma série de coisas. Eu não preciso ser um copy, eu não preciso entender, eu não preciso ser de tráfego, mas eu preciso entender de todas essas coisas. É verdade. E o que eu observo é que o empresário brasileiro, a maioria não dá importância para isso. Tem uma outra parte que dá importância, mas não quer aprender sobre isso. Isso também acontece com teus clientes? Acontece. E por isso que nós estamos aí como uma consultoria especializada em soluções de marketing digital. Então, nós ajudamos os empresários a fazer esse trabalho para que ele entenda e se conscientize disso. Entenda a importância e ajuda a ter... Como qualquer empresa, qualquer profissional em empresa, o executivo, ele vai buscar um especialista para ajudar. Sim. Né? Então, ou pelo menos deveria, né, Caio? Exato. Então, o marketing digital é uma coisa complexa e ela tem que funcionar muito integrada com vendas, porque tem que ter resultado. Só que o mundo hoje não é mais só marketing, vendas. É marketing, vendas e tecnologia. Perfeito. As 3 verticais têm que trabalhar unidas, integradas totalmente. Eu vejo que no Brasil, isso é uma percepção minha, né? Eu vejo que o que aconteceu com esse boom do marketing digital, eu vi que muita gente esqueceu da área de vendas. Você teve esse sentimento também? Muitas empresas esqueceram da área de vendas, esqueceram em que sentido? Não deram tanta atenção para a área de vendas, sobrecarregaram a área de marketing, ou seja, meio que colocaram toda a responsabilidade ou boa parte da responsabilidade de vendas em marketing e aí afastaram, ou seja... E meio que deram as costas para vendas.
e depois de um tempo começaram a entender que é o seguinte, peraí, essas duas coisas precisam andar juntas. Tem que andar juntas. E eu preciso demandar energia de maneira igual para essas duas áreas, porque senão o negócio não vai rolar aqui. Você viu isso acontecendo com seus eu clientes? vi isso, mas vejo isso acontece normalmente quando você tem a equipe de vendas não está preparada, ou seja, ela não é uma equipe com conhecimento do marketing digital ou do potencial do marketing. Sim. E não há um coaching de cima para mostrar que os vendedores eles têm que se adaptar e se atualizar. Sim. Porque ainda é uma coisa assim que as empresas querem fazer, mas não entendem a importância que tem que dar para isso. Quer fazer, mas não sabe como. Não sabe como. Mas sabe que precisa. Mas aí, com isso, não vai na velocidade correta. Aí tem muito escorrega e cai, mas demora mais. Mas chega lá, se for persistente, se permitir seguir. Mas muitos desistem antes também. Tá. A WSI, ela se posiciona como uma consultoria de marketing, como uma assessoria de marketing ou como uma agência de marketing? São 3 pilares completamente diferentes. Qual é o posicionamento de vocês? A WSI, nós somos mais uma consultoria especializada em soluções de marketing digital. E nós podemos fazer a implantação. Pode fazer a entrega. Nós fazemos a entrega dos serviços. Então, nós ajudamos o cliente. Então, não existe... Nós temos uma metodologia de trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses anos, né, que é tudo um círculo permanente, porque o digital tem que ser uma coisa recorrente com cada etapa, desde o estudo da estratégia, desde da definição do público-alvo e dos concorrentes, da análise da melhor solução, do teste dessas soluções, depois da repetição e extensão do teste e medição dos resultados. Executar, então, medir, aperfeiçoar, executar, medir, aperfeiçoar, executar, medir. Vai nessa linha. Exatamente. Agora, e isso nós seguimos esse processo com todas as empresas. Então, é uma metodologia permanente. Então, que traz... E aí, esse trabalho pode ser feito por uma unidade só, pode ser uma combinação de unidades que estão trabalhando junto. Então, nós somos como se fosse uma multinacional com seus especialistas executivos em várias partes do mundo que colaboram na solução da entrega ideal para o cliente. E que quando você tem uma demanda, algo dentro da sua ali que você não atende, você puxa um parceiro WSI também e conecta isso para fazer essa entrega. Exatamente. Podemos dizer que é essa? Podemos dizer exatamente, é isso mesmo, que é assim que funciona. Legal. Assim que funciona. Legal. Posso comentar uma coisa? Você claro, entrou aí, você falou um pouquinho, né, do lado desse público que entrou no digital de uma maneira repentina e sem conhecer, etc. Sim. Isso é uma coisa que agora está saindo notícia, não sei se você já viu, né, que o Facebook está demitindo 11 mil profissionais. 11 mil pessoas ontem, 11 mil pessoas. Ou seja, as empresas tiveram um choque porque ela se conscientizou, o presidente do Facebook falou que ele ficou consciente que eles imaginavam que aquele boom que aconteceu em 2000, 2001 com o problema da Covid, não sei o quê, era uma coisa permanente. Mas eles estão sentindo que não está. Por isso que eles tiveram perdas grandes no resultado desse trimestre. Nos últimos 2 trimestres, e aí decidiram fazer esse corte. Foi pontual. Foi uma coisa que teve, eu diria que foi assim, teve um boom grande, mas está tendo uma queda que vai estar, não caiu, não perdeu tudo. Mas foi assim, subiu demais, pum. Mas essa queda são esses profissionais, essas pessoas que entraram e estão ainda ali, mas que não vão se adaptaram, digamos assim. Eu acho que essas pessoas têm um conjunto de coisas aí que combina para essas pessoas não permanecerem no digital. Às vezes você tem a questão da idade, às vezes você tem a questão da falta de conhecimento mesmo, independente da idade, e que o cara vai voltar para o seu mundinho, vamos dizer, offline. Ou a tecnologia não boa bastante, então a velocidade é lenta, o tempo você cansa e joga ele pro não lado. tem essa disponibilidade, né, de tecnologia à mão ali para fazer uso disso. Verdade. Teve pontualmente, não teve agora. Eu acredito que isso não... É o que você falou, não vai perder tudo. Mas eu acho que você perde aí mais do que 50% desse público que veio para o digital e eu não acredito que 50% fique. Realmente eu não sei prever, mas eu digo, mas foi um baque, isso impactou o Facebook, está impactando, a Microsoft já teve também uma perda. Não dá aqui para a gente praticar a futurologia, mas que dá para arriscar um puro palpite, não me peça evidências que eu não tenho. Agora, puro palpite, eu acho que nem 50% agora, eu como fica. financeiro, eu também acho que o problema econômico também impacta muito. Com certeza. Porque a tecnologia...
né, é uma coisa de inovação. Ela é um meio, né? É um meio, exato. E as empresas que investem, as pessoas que investem nessas empresas, elas investem no momento de tranquilidade, porque elas não vão correr riscos grandes. Então, quando o mercado tem uma volatilidade, como a inflação de 10% nos Estados Unidos, tal, então provavelmente muita gente está fugindo do investimento nessas empresas. Também. Que está fazendo cair e, consequentemente, a empresa está meio assustada, digamos. Isso é fato. Você que é empreendedor, fica atento no que eu vou fazer agora, ó, porque isso aí certamente vai te ajudar. Caio, recado que você deixaria para o cara que é pequeno e médio empreendedor, está nos assistindo ou está nos ouvindo e não tem o negócio dele ainda 100% no digital, ou está parcial ou nem foi ainda. O que você diria para esse cara? Olha, eu diria que o marketing digital é um caminho sem volta, a internet. Então, se não foi, tem que ir, porque aqueles que não vão sobreviver muito tempo. E as tecnologias novas que são recorrentes e estão vindo na tanta velocidade que as empresas de sucesso são aquelas que estão usando tecnologia. Mais de 30% de crescimento é o que uma empresa, por exemplo, que está investindo hoje em inteligência artificial está tendo de crescimento em receita que as outras não estão. Ou seja, esse é o caminho. Então, eu recomendo que vão por esse caminho. Se quiser saber mais da WSI, pode nos procurar ou no site wsiworld.com ou no site franquiawsi.com.br. E outro ponto importante que abaixo desse vídeo aqui você encontra os contatos e as redes sociais da WSI que nós vamos deixar disponível aqui abaixo do vídeo. Para você que nos acompanha, lembra de se inscrever aqui no canal. Toda terça-feira às 17h45 estamos aqui no YouTube e também com o nosso podcast O Lucro Certo disponível em todas as plataformas de áudio. Caio, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Foi sensacional recebê-lo aqui no Lucro Certo. Eu agradeço bastante. Muito obrigado, hein? Pessoal, até o nosso próximo episódio do podcast Lucro Certo. Até lá!